Veja bem, é claro que, como o Fernando de Bortoli disse, e você confirmou, é cedo para qualquer tipo de especulação e não queremos fazer... Então, acaba de chegar a confirmação daquilo que já se esperava, não há sobreviventes, lamentavelmente, entre os 58 passageiros e os 4 tripulantes. Mas o avião é de uma fabricação europeia. Muito bem. Isso. É da Airbus. Então, ele é produzido para enfrentar condições de gelo, condições adversas de temperatura, porque há países no hemisfério norte que têm condições climáticas bem mais agressivas e hostis do que aqui nos trópicos. Então, a manutenção ela é boa. As condições climáticas aqui de voo eram favoráveis. Parece que há nuvens carregadas, mas nada que retire a visibilidade ou impeça o voo. Não há colisão com pássaros. Então, é claro, nós não estamos querendo especular, mas um avião para cair desta maneira é muito, muito difícil que não tenha sido uma falha mecânica. Então, nós temos também que trabalhar com essa probabilidade, porque, como disse aqui o Luiz Fernando Pacheco, até a investigação do CENIPA terminar, as famílias ficam sem nenhum tipo de perspectiva. Qual uma avaliação sua, fugindo do terreno especulativo e fazendo uma avaliação objetiva do que você está vendo? Não há uma alta probabilidade ou não de que seja uma falha mecânica? Pode ser. Antes é importante dizer, até para uma certa tranquilidade do Fernando, se é que a gente pode ter tranquilidade nesses momentos, que todas essas companhias têm seguros, têm apólices de seguros muito robustas e quase invariavelmente, depois de 30, 60 dias, já há propostas de acertos das seguradoras. As seguradoras oferecem já acertos muitas vezes apenas preliminares às famílias para dar algum amparo a elas. E no decorrer das investigações, depois de apurado, etc., há vezes em que, encontrando falhas por negligência, a companhia aérea se volta, a companhia de seguros se volta ou não contra o fabricante, se volta ou não contra a operadora ou alguém que possa ter causado. Mas isso aí já é um problema de gente grande. Fica à disposição das pessoas o acerto no seguro. Muitas vezes, alguns não fazem um acordo com a seguradora porque entendem que numa discussão mais longa poderá haver um ganho maior, mas costuma haver amparo, oferta de amparo bastante rápida, tá? O que eu posso imaginar que tenha acontecido? É muito difícil falar, Capês. É algo mais ou menos assim, pura hipótese. Alguma falha de fabricação de uma peça colocada, somada a, eventualmente, uma falha na manutenção, não falta de manutenção, nem negligência, alguma falha, porque toda vez que vai se trocar uma peça do avião, tem que se abrir um manual e seguir passo a passo o que está escrito naquele manual de como trocar a peça. Mas estamos sujeitos a erros, mais uma falha qualquer aí. Depois veio um problema, eventualmente, mecânico decorrente disso, e, eventualmente, por hipótese, justamente no momento em que o copiloto ou o comandante se levantou para ir ao toalete. Então, fica um pouquinho maior a carga sobre o copiloto ou o comandante. E, nesse momento, uma pequena distração por alguma coisa e alguns momentos de falhas que cada um de nós temos. É algo como assim, entendeu? Uma sequência de causas que provocam acidente. Não é apenas uma coisa, não é apenas, por exemplo, mas não funcionou o antigelo. Porque para não funcionar o antigelo, haveriam avisos e o avião poderia se prevenir, por exemplo, descendo rapidamente para uma altitude fora da camada de gelo e pousando, digamos, em Campinas ou mesmo em Sorocaba. Esse avião é capaz de pousar em Sorocaba numa situação de emergência. Então, agora, o que foi, só saberemos com a investigação. Não há outra maneira, não tem como mesmo. Com certeza. É duro, é triste, mas veja o outro lado. Quando vem o resultado da investigação, a gente tem certeza em detalhes do que aconteceu. No caso do Air France, demorou um tempão para acharem a caixa preta, acharam, depois foi se estudando. Eu que sou apenas um leitor dos assuntos, não participei daquela investigação, eu sei de detalhes incríveis que aconteceram naquele voo, da sequência de questões que vieram acontecendo, até que no final, dois dos pilotos que estavam ali, eles estavam com um estresse tão grande por incompreensão que eles começaram a ter atitudes erráticas de aquilo que se chama efeito túnel do cérebro. Entendeu? Então, são muitas variáveis que podem acontecer que a gente não tem como saber agora de forma alguma.
É, o que se diz o efeito dominó. Quando todas as peças caem, ocorre um acidente. Dominó. O problema da aviação é que quando alguém falha, várias pessoas morrem de maneira inevitável e até cruel. A Mônica Rosenberg não, quer falar... Não, importante dizer que não, Capês. Não. Quando alguém falha na aviação, apenas, no máximo, ela vai perceber para não fazer de novo. Uma falha não derruba o avião. As redundâncias e a segurança são tão grandes que é só um efeito dominó, só um conjunto de falhas ou casualidades que derruba um avião e não apenas uma falha, felizmente. Muito bem. Vamos ouvir aqui a Mônica Rosenberg, que quer fazer uma fala. Com a palavra, Mônica Rosenberg. Eu apenas queria perguntar ao Diogo se a descrição que ele acabou de fazer me lembrou, e se ele concorda, com aquela crise da tela azul que a gente teve recentemente, onde uma pequena falha num pequeno software de um terceiro acabou porque não houve a atualização, e aí essa encadeamento de pequenas falhas absolutamente naturais levou a uma pane do sistema Windows no mundo inteiro. Então, se é comparável, né? Às vezes uma questão que sozinha não causaria nenhum tipo de dano a ninguém, na hora que ela encalacra com uma segunda e uma terceira, acaba causando a morte de 58 pessoas e 4 tripulantes, que é muito mais duro, muito difícil de aceitar, né? Sem dúvida. Olá, Mônica, um prazer falar com você, embora neste momento que é difícil, como já disse aqui, mas não, é parecido, mas não é igual não, porque ali, nesse caso, eu também não tenho os detalhes do que aconteceu, de como foi daquela tela azul, no caso dos sistemas de nuvem, mas ali houve um erro sendo feito algo que não se fazia, pelo menos exatamente daquele jeito. Em aviação não tem isso. Nada é testado no ar, nada, a não ser nos aviões de teste, logicamente, depois de muitas pesquisas, etc., e aviões de teste jamais levam passageiros. Então, o que houve, tudo indica, é uma sequência de falhas, erros, casualidades, etc., não apenas isso. Seria como acontecer a falha no sistema de nuvem deles lá, na atualização do software, depois faltar energia na maior geradora de energia de algum lugar, depois mais alguma outra, teria uma sequência de coisas que seria. A aviação nesse ponto é muito segura. Esse avião, para você ter uma ideia, se ele perder o motor enquanto ele está correndo na decolagem, a partir de um certo ponto ele perde o motor, pode cortar o motor que está perdido de uma vez, que ele vai decolar mesmo com peso máximo de decolagem, ele vai decolar e vai voar. Logicamente, ele vai entrar em emergência e vai voltar para pouso, porque a partir dali ele perdeu a redundância. Aquele avião da Airbus que caiu no mar, por exemplo, como todos os aviões da Airbus e da Boeing e assim por diante, eles têm normalmente 3 sistemas de computadores. Então, se falha um, você tem outro sistema e outro sistema. Tem pelo menos 2 sistemas hidráulicos. Se falha um, ele pode voar com um só. É mais ou menos como você ter um carro quase assim, digamos, com 8 pneus e com 2 motores, ele poderia andar muito bem só com 4 pneus e um motor. Mais ou menos é isso. Entende? Então, só uma sequência de casualidades que quando a gente estuda, às vezes a gente até fala, Mônica, puxa vida, como foram cometer esses erros? Às vezes são erros, mas é que é casualidade de se sobreporem alguns erros. E às vezes são meras casualidades. Exato. E as notícias vão chegando, vão sobrepondo. Um passageiro que chegou a brigar lá no embarque porque havia sido chegado atrasado para o voo, acabou, pelo destino, tendo sua vida preservada. Não entrou no voo, chegou atrasado e chegou até a brigar lá no embarque, porque queria entrar quando o embarque já havia se encerrado. Destino é uma coisa, né, Capês? Essas coisas acontecem. Eu, às vezes, tenho que mudar. Eu estou num horário de voo, tenho que mudar, né? Eu vou muito a Brasília, também viajo muito pelo interior de São Paulo, e às vezes ocorre por uma intercorrência, ter que mudar o voo e sempre vem na cabeça, né? Mudei o voo, puxa, será? Né? A gente, essa é uma coisa, né? A mente humana é só o destino, né? Mas é só o destino mesmo da pessoa, né? A fragilidade da nossa vida, né? E o quanto a gente não tem controle sobre ela, né? Mas esse passageiro justamente brigou com o funcionário
saiu muito bravo e agora voltou lá para agradecer, para dizer: você salvou a minha vida, porque realmente foi esse funcionário, por excesso de zelo, que o impediu de embarcar, salvando sua vida. Agora, o Diogo da Luz, você acha que esse tipo de acidente faz com que as pessoas tenham medo de voar de avião? Isso diminui ou acabam assimilando? Porque, na verdade, não são acidentes em sequência, né? Mas que tipo, pela sua experiência, claro, porque você vive com isso, nós já tivemos acidentes em 96, no aeroporto de Congonhas, tivemos também em 2007, tivemos também aquela colisão do avião da Gol com o avião da Embraer. Que tipo de situação, de impacto, normalmente provoca? Ou você acha que naturalmente as pessoas tendem a voar porque tem que pegar essas aeronaves, não tem outro jeito? São contingências, vicissitudes da vida moderna. Não, concordo com você, Capaz. Isso faz as pessoas ficarem com medo, realmente. Faz muitas pessoas pensarem muitas vezes antes de embarcar no avião. E faz também as pessoas, digamos que queira ir de São Paulo a Londrina, que pode ir confortavelmente de avião, faz algumas pessoas falar: não, eu vou de ônibus porque eu tenho medo de ir de avião, porque cai um avião num determinado dia. Mas se esquecem que, estatisticamente, voar de avião é muito mais seguro do que andar de ônibus. Eu não estou dizendo que seja inseguro andar de ônibus, pelo amor de Deus, mas voar de avião é muito seguro. Mas isso acontece, sim. E você citou também o acidente de 2007 na época TAM, depois virou Latam, em Congonhas. Nesse acidente eu trabalhei mais intensamente, inclusive como assistente de perícia em 2 dos processos que correram ali. E é um acidente que claramente a gente vê. Foi uma sequência de um monte de pequenos erros que veio acontecendo, e alguns dos erros causados por um certo estresse emocional dentro da cabine, e também o fato de que o copiloto era uma pessoa mais experiente que o comandante, o que é um pouco raro, mas quando isso acontece, às vezes gera um constrangimento, entende? Essa é uma série de detalhes que vem contribuindo para o acidente, por isso que ele tem que ser muito bem estudado e demora para ser entendido e esclarecido a fundo. Mas as pessoas podem ficar, é difícil dizer tranquilos no dia que acontece o acidente, mas podem ficar confiantes de que a aviação é muito segura. E as companhias aéreas têm muito claro, mesmo que elas não tivessem amor à vida, os seus dirigentes sabem que o custo de um acidente é gigantesco. Quando houve aquele acidente da TAM em 2007, como já havia havido alguns outros com a TAM, eles entenderam com perfeita clareza que se tivesse mais um acidente... Sim. A Mônica Rosenberg quer fazer um comentário, não sei se é uma pergunta ou uma observação. Mônica Rosenberg. Diogo, a minha pergunta, querido, é em relação às famílias. Como que é o procedimento agora? Porque vai ser montada uma célula de crise, um local, divulgação da lista de passageiros. Quanto tempo demora isso? Quais são os próximos passos para essas famílias? O que elas podem esperar? Não conheço em detalhes a Voipes, como eu disse, a antiga Passaredo, mas normalmente essas companhias aéreas, elas já puxam da gaveta um manual para saber como agir nessas horas, como tratar com as famílias e assim por diante. A primeira coisa é buscar, elas vão procurar dar assistência àqueles que queiram e precisam, assistência no reconhecimento das pessoas, no traslado dos corpos para as suas cidades, no auxílios, eventualmente, se for o caso, até com funerais, oferta de seguro. Normalmente, 30, 40 dias já vem uma oferta de seguro, mesmo que preliminar, para que as pessoas possam... Claro, não vai resolver, nada vai resolver a dor dessas pessoas, mas elas têm que viver, elas têm que pagar a conta de luz, elas têm que comprar arroz, feijão, elas têm que tocar a vida. Então, essa oferta, mesmo que provisória do seguro, é para dar a garantia que as pessoas possam seguir e tentar conviver com a sua dor, e até que se apure exatamente o que aconteceu.